Bom dia, queridos amigos e irmãos. Que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja permanente na tua vida, tua casa, tua família. Hoje, sexta-feira, já estamos encerrando a semana. Amanhã é o último dia do mês. Domingo, já 1º de junho, entrando no sexto mês do ano, né? Então, a gente vê que tudo está passando muito rápido, querido, muito rápido. Nós temos que aprender a viver na dependência do Senhor. Uma coisa que eu acabei me esquecendo de falar ontem, na quarta-feira, o culto da quarta-feira, a live, né? Eu ia fazer aqui na sala da minha casa. Tinha chovido não, tinha garoado e estava frio. Eu fazia na sala, porque praticamente não vem ninguém mesmo. Mas no último momento eu senti de fazer lá na igreja, né, que é a área, né, da casa, mas é a igreja. Já levei rapidamente o equipamento para fora e acabei fazendo. E estava ministrando, começado, estava na metade do culto, mais ou menos, das ministrações, e com o portão fechado, mas com o controle na mão. Aí um rapaz, eu vi que ele olhou pelo vão do portão, abriu o portão e entrou. Desesperado, aflito, muito aflito. E ele continua ali, né? Eu continuei ministrando, participou do culto. E depois ficamos aqui, ficou acho que uns 40 minutos conversando. E aí fui orientando ele na palavra. Agora, o que eu quero dizer para ti é o seguinte, querido. Nós jamais podemos perder a oportunidade que Deus dá na nossa vida. Se eu faço aqui, esse rapaz poderia ter ido ao suicídio, ter acabado com a vida dele, de alguma forma, mas a gente estava lá, de prontidão. Nós, como igreja, amados irmãos, eu tenho falado da vida de Estevão, o posicionamento de Estevão, mesmo no meio dos invejosos, da perseguição, ele não arredou o pé, continuou confirmando Jesus, continuou falando desse Jesus. E quantas vezes nós ocultamos de falar de Jesus? Nós erramos? Claro que erramos. Eu erro, queridos. Eu erro. Falei para vocês na quarta ou quinta, não sei o que eu falei, de uma atitude que eu tive que me deixou envergonhado diante de Deus. Não foi prostituição, nada, não foi nenhuma prostituição, não foi nada disso. É uma situação que me aconteceu. Eu acabei falando alguma coisa que o arrependimento, a dor caiu profunda dentro de mim. Até eu liguei para o meu bispo, conversei com o bispo, falei, bispo, ora comigo, a gente conversou, falou, pastor, o importante é a gente reconhecer, o importante é a gente reconhecer. Então, querido, se tu às vezes tu caiu, por algum motivo tu se afastou da igreja, tu teve alguma decepção na igreja, eu quero dizer, por favor, volta, volta, que Deus tem obra na tua vida. O errar é nosso, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O levantar é de Deus. E por mais que eu tente fazer as coisas certas, eu sempre vou acabar fazendo alguma coisa errada. Paulo deixou claro isso. E João, 1 João fala, filhinho, não pequei, mas se você pecar, lembra que tem um advogado junto ao Pai. Então nós estamos sujeitos a erros, a falhas, mas o Senhor está sempre de braço aberto para nos perdoar. Amém, querido? Então é isso que nós precisamos ter esse entendimento. Não perca a oportunidade de fazer o bem, de ajudar as pessoas e de falar desse Jesus. Aonde quer que tu esteja, no mercado, na farmácia, na rua, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Amém, querido? Inclusive, eu fui fazer um orçamento dentário, fui numa clínica, e eu cheguei ali, a moça me chamou para fazer o cadastro, comecei a falar com ela, e eu vi que tinha uma Bíblia do lado, já comecei a falar de Jesus. Afastar o caminho, Senhor, já chamei ela para perto.
Então, amados irmãos, por favor, não perca, Jesus está voltando. Nós já estamos entrando no sexto mês do ano, está passando tudo muito rápido, não tem mais como não provar que Jesus está retornando. Então, não perca tempo na tua vida. Vamos dar uma lida rapidinho aqui no que nós temos que ler e vamos comentar um pouco, mas eu quero deixar isso, amados irmãos, a vocês, o legado que nós temos aqui na Terra. Jesus, após sua ressurreição, falou: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda parte do mundo. Nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus, daquilo que ele fez por mim, por você. É isso que Estevão estava pregando ali, estava falando. Estevão não estava contra a lei de Moisés, ele não estava contra nada. Estevão estava falando desse desprendimento que Jesus fez por cada um de nós. E quantas vezes, queridos irmãos, a gente ignora, a gente vira as costas para Jesus, nós não aceitamos, nós damos tanta justificativa, tanta desculpa disso, daquilo, mas a gente não aceita Jesus Cristo. Mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando dentro da igreja. A gente entra na igreja, tu começa a ver o defeito de um, começa a ver o defeito de outro, começa isso, depois termina o culto, fala assim, mas Deus não falou nada para mim, o culto foi tão vazio, o culto não sei o que tem, dá tanto, começa a colocar defeito. Mas por quê? Eu estava distraído com as coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Estava distraído. Ah, fulano não olhou para mim, fulano me cumprimentou, fulano me ignorou, fulano começa tanto. Mas por quê, querido? Porque nós não estamos ali dispostos a ouvir a Deus, a se prostrar diante do Senhor. Perdão, não vou nem ler a Bíblia hoje. É algo que o Espírito Santo está falando para mim. Então, amado, querido, nós temos que, quando eu vou para casa do Senhor, eu vou cultuar a Deus, não vou cultuar pastor, não vou cultuar as pessoas, vou cultuar a Deus. Eu vou cultuar a Deus. Amém, amados? Então, tá atento ao que está acontecendo ao nosso redor. O mundo lá fora tem muito barulho, o barulho está aumentando cada dia mais. E muita gente fica atento ao barulho do mundo, mas não está atento àquilo que Deus está fazendo na nossa vida, está mudando nossa história. Nós vamos começar a agradecer, querido, ser grato pelas mínimas coisas, pelas mínimas coisas. Eu sempre digo o seguinte, eu aprendi com meu pai, não na Bíblia, nem na Bíblia. Depois eu aprendi a Bíblia, aquilo que meu pai ensinava, tá certo? E fala assim, presta atenção, tu nunca tropeça numa pedra grande. Pedra grande tu vê, ela desvia. Mas a pedra pequenininha que tu não vê, pode levar uma tropeção, cair, quebrar um braço, quebrar uma perna, e até mesmo morrer por aquele tombo. Até mesmo pode vir a morte por aquele tombo. Então, presta atenção, Jesus falou assim, vigiai e orai. Vigiar e orar. Eu não posso orar sem vigiar, nem vigiar sem orar. Tem que estar as duas coisas intercaladas juntas, para que eu possa viver o propósito e o plano estabelecido por Deus para minha vida, para minha casa, para minha família. Senão não tem como eu viver isso. Amém, amados irmãos? Eu quero deixar essa reflexão para ti nessa manhã, nesse dia, que nós já estamos realmente virando o ano, para já, ou como se diz, está na contagem regressiva do final de ano já. Então, quero deixar essa reflexão para ti. Vai para a igreja, precisa, é necessário ir para a igreja, amado. É necessário estar em comunhão com os irmãos. Se eu não consigo estar em comunhão com os irmãos, como é que eu vou estar em comunhão com Deus? Não tem como. Agora vai para cultuar o Senhor, não cultuar a irmã, o irmão, não para ver a roupa de um, roupa de outro, se está descalço, está vestido, se está de paletó, se está de paletó, se está de gravata, sem gravata, se está de bermuda, sem bermuda. Não. Amém, queridos? Amém. Amado Deus e Pai, te louvo, te exalto, te glorifico por esse momento santo, por esse maná, pela palavra que você tem dado, a cada dia, cada momento, pela revelação dessa manhã. Que repouse, ó Deus de amor, sobre a vida de cada irmão, Espírito Santo de Deus.
Que o Senhor nos leve a ter o entendimento, Pai, do arrependimento, da reconciliação, a saber que o Senhor, através de Jesus, já completou toda a obra. Nós venhamos aprender a amar, a liberar o perdão, a ser acolhedor, a entender a necessidade de cada um. Que nós possamos ser verdadeiramente testemunha do Senhor aqui, como o Senhor determinou, Jesus. Ser uma testemunha viva daquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. Em teu nome santo, Jesus, que eu oro agradecendo, abençoando essa igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, se levante teu rosto e te dê a paz. Uma sexta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus.